Olá para você que acompanha mais uma vez a Agência Brasil de Notícias. Estamos aqui, eu, Márcio Paz Barreto, trazendo informações para você através do nosso podcast Papo Reto, que acontece toda terça e quinta-feira. E aqui na Agência Brasil de Notícias, na redação, onde tudo acontece, onde as informações estão fervilhando e a gente trazendo sempre para você a informação em tempo real. O podcast de hoje vai tratar sobre direitos. Claro, é importante a gente saber os nossos direitos e saber com quem podemos contar para disseminar essas informações para toda a sociedade amazonense. Você pode participar do nosso podcast através das nossas plataformas digitais. Nós temos o Instagram, nós temos o Facebook, nós temos o YouTube e temos também o nosso site. Estamos transmitindo ao vivo esse podcast através do nosso site. Você pode digitar www.agenciabrasildenotícias.com.br. Nas nossas redes sociais, o endereço é @abnnoticia. Não é isso, Fabiano? Exatamente. @abnnoticia, você digita no Instagram, digita no Facebook, você encontra o nosso canal e o podcast ao vivo. Aí você faz o quê? Compartilha com toda a família, compartilha com seus amigos. No Instagram você digita, clica lá naquele aviãozinho e sai compartilhando, porque hoje o assunto, como eu falei, é falar de direito e falar de quem vai representar a Ordem dos Advogados do Brasil no ano que vem. Estamos com a chapa de número 30, o representante da chapa 30, o candidato à presidência da OAB Seccional Amazonas, Jean Cleuter. É isso, Jean? É isso aí. É uma honra. Seja bem-vindo aqui Muito à Agência obrigado. Brasil de Notícias. Muito obrigado. É sempre bom nós conversarmos sobre a OAB, sobre a sociedade, sobre propostas e bater um papo aí e ver se a gente consegue esclarecer alguma coisa. Maravilha. E aí a gente pede para você também participar. Manda sua pergunta, sua sugestão, pode mandar pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram e também pelo nosso WhatsApp. Anota o número, é o 99460-0627, 99460-0627, código da cidade é 92, mande a sua pergunta, que a gente vai fazer a pergunta aqui para o Jean, ao vivo e a cores. O papo é reto. O Jean está preparado? Sempre na vida a gente pensa que não está preparado, mas acabamos que estamos, né? Tem gente que diz assim, eu nasci preparado. Ah, é? Tem gente que é tão confiante e diz assim, eu nasci preparado. Eu nasci para desafios. Então pronto, falando de desafios de início de vida, a pergunta que não quer calar. Quem é o Jean Cleuter? Bem, é difícil responder quem eu sou, porque é mais fácil eu dizer as coisas boas sobre mim, né? Mas geralmente eu falo para perguntarem sobre mim. Mas eu acho que o Jean Cleuter, eu posso te dizer que é um cara determinado, que procura seus objetivos, que é uma pessoa que gosta de servir. Eu entendo que a vida, ela não é feita só de conquistas próprias, senão ela fica muito isolada, fica muito individualizada. A vida é coletiva. Então, se você tem alguma conquista, você tem que dividir e dar os caminhos das pedras também para quem procura e tem vontade de vencer. Então, o Jean Cleuter é um cara que gosta de compartilhar coisas boas, compartilhar também momentos difíceis de superação. A vida não é feita só de coisa boa, né? É feita de superação. E o Jean Cleuter, eu digo assim, me lembrei umas situações na minha vida que eu sou uma pessoa que quando eu posso ajudar, eu não coloco aquilo no meu caderninho de cobrança. E eu me lembrei de uma história muito interessante, né? É uma pessoa veio falar, Jean, tu sabe por que eu vou votar em você? Eu falei, não, mas eu tenho curiosidade de saber para ver se eu acerto com as demais pessoas. Eu estou dentro do meu planejamento de vida. Ela falou, lembra quando eu estava com um problema com a minha filha, que tinha um problema jurídico que eu precisava resolver? Aí eu me lembrei, eu falei, sim, eu tinha ido em 3 escritórios e quando eu cheguei contigo, você aceitou o processo e resolveu aquele problema. Cara, esse é o Jean Cleuter, que se puder dar a mão, não vai dar aquela mão para colocar no caderninho amanhã e dizer, olha... Sem pensar no pensar. Retorno, né? E outro fato interessante também da minha vida,
eu tinha um grande amigo meu que infelizmente não está mais conosco, faleceu em razão da Covid, que ele tinha um único apartamento e naquele momento eu sou advogado tributarista e naquele momento tinha uma execução fiscal contra ele e ele chegou lá no meu escritório e eu fui final de semana fazer a defesa e ele num determinado momento ele falou: meu amigo, não te preocupa que eu vou pagar por tudo que você está me fazendo. Eu falei: meu amigo, nunca mais fale isso, porque você não precisa me pagar por tudo que eu estou fazendo, porque eu estou fazendo de coração. Então, eu acho que a vida da gente ela é feita desses momentos, né? E na advocacia, quando você consegue resolver um problema de um cliente, de um cidadão, a satisfação da resolução daquele problema é muito empolgante, é muito legal. Então, eu diria assim que o Jean Cleuton... O senhor acaba ganhando mais do que... né? É uma forma de você se sentir realizado como ser humano. Quando nós podemos também ajudar as pessoas. Uhum. Eu vou também te dar outro exemplo que tem a ver com a OAB. Eu fui conselheiro federal por 2 mandatos. E num desses, eu tive a oportunidade de ser presidente da Comissão Nacional de Direito Tributário. E quando eu assumi a presidência, eu pensei: o que eu posso fazer para atingir a maioria dos advogados? Quais são as pautas importantes? E percebi, analisei que tinham 2 projetos de inclusão da advocacia no Simples Nacional. Então vamos aqui para um exemplo prático. Um advogado que ganha em torno de R$10 mil por mês, se não estiver inscrito no regime tributário do Simples, ele vai pagar em torno de 25% de tributo. No Simples Nacional ele vai pagar 4,5%. Então vamos lá, R$2.500 menos R$450, uma economia em torno de R$2.000. E aí, a satisfação do Jean Cleuton. Chega no fórum, um colega fala: meu amigo, muito obrigado, eu estou economizando tributo em razão do seu trabalho. Que legal. Mas eu não fiz aquilo, para ganhar esse reconhecimento. Para ganhar esse reconhecimento. Então, eu acredito que na vida, que passa muito rápido, todas as pessoas, se puderem, destinar um tempo da sua vida para servir, eu acredito que isso engrandece as pessoas. Faz a diferença na vida de muitas Faz a pessoas. diferença. E nós vimos isso na pandemia, né? A pandemia, no meu ponto de vista, ela mudou o modo das pessoas pensarem. Não falo todas, porque senão eu estaria generalizando. Mas a gente começou, de uma forma geral, a perceber os valores da vida. Por exemplo, eu sempre respirei, mas nunca fiquei pensando qual era o valor do oxigênio. Mas quando eu fui internado 7 dias com Covid, eu vi que não tinha dinheiro no mundo que resolvesse aquela questão se eu não tivesse medicação, se eu não tivesse oxigênio, se eu não tivesse Deus no meu caminho. Então, nós começamos... Foi um momento de reflexão. Né? Muita reflexão. E pegando o gancho, nesse momento de reflexão, aproveitando que nós temos aqui uma oportunidade de conversar bastante, naquele momento, Márcio, e as pessoas que estão nos ouvindo, advogados, ouvintes, jovens advogados, que já tem perguntas chegando aqui, ó. Muito bom, muito bom. Naquele momento eu refleti sobre a OAB também, incrível, né? Refleti sobre a OAB. Eu disputei 2 eleições. Essa é a terceira. Essa é a terceira. E quando eu converso com um amigo, ele fala: Jean, terceira eleição, fala: eu sou brasileiro, não desisto nunca. Entendeu? E é muito interessante porque é o seguinte, também diria que esse é o Jean Cleuton,
que quando busca um objetivo, vai até o fim. Persistência, né? Persistência. E tem um lance interessante. E é interessante porque é um exemplo para muitas pessoas que sonham e muitas vezes abandonam o sonho no meio do caminho por conta dessa falta de persistência, falta de fé. É um exemplo. Porque se você tem um sonho, tem que ir em busca do sonho, né? Por mais que seja difícil, por mais que tenham desafios a serem enfrentados. É um sonho administrar a Ordem dos Advogados do Brasil. É um sonho. É um sonho. Da Seccional Amazonas. É um sonho, como eu consegui como presidente da Comissão Nacional, deixar uma marca. Deixar uma legado, marca, né? Que possa realmente contribuir com a advocacia. A advocacia está passando por um momento muito difícil. Não só a advocacia, né? O mundo está passando por um momento tão difícil. Agora, Jean, a gente, para o pessoal que está assistindo, poucas pessoas sabem da sua história. Certo. E é bem interessante, porque você trabalhava numa metalúrgica da família e de repente surgiu a luz e o Jean foi para o lado do direito, foi para a advocacia. Como é que tudo isso começou? Márcio, eu falo que eu tive a oportunidade. Eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com 16 anos com meu pai. Aí o cara falou, pô, mas 16 anos tu não estudava? Sim, estudava. Estudava e trabalhava. Meu pai nunca me obrigou a trabalhar, mas ele tinha uma metalúrgica, eu gostava de ir para lá. A ordem natural das coisas era que você assumisse a empresa da metalúrgica. Família, né? É verdade, é verdade. Mas eu te falo o seguinte, tudo na vida da gente é uma construção. Eu passei a cuidar do setor de vendas da metalúrgica. E como é até hoje, o distrito é o maior consumidor que tem do Amazonas. Uhum. E eu visitava vendedor no distrito. Aí a gente estava falando da pouco, eu tinha que ver se o cara estava de bom humor, não, se ele ia comprar, né? Aquela dificuldade toda. Se era o dia certo de vender. Chá de cadeira, então, era a minha especialidade. Entendeu? Eu ficava então já mostra que é um cara de paciência. Não, a gente tem que ter paciência na vida. Se não tiver paciência para ser vendedor e para ser advogado, ele pode escolher outra profissão. E naquele momento, eu tenho um tio que era advogado e eu sempre admirei ele. Cara, parece assim eu falar coisas, pô, mas tu admirava isso? Cara, primeiro eu admirava que ele usava paletó. Eu sempre achei muito legal. Postura, né? Paletó e tal. Eu te falo até, eu tenho jovem advogado nos ouvindo agora, né? Uhum. Quando eu vi o fórum pela primeira vez, me parecia um prédio de 30 andares. Eu com medo de entrar naquele fórum. Mas aí, nós tivemos uma questão trabalhista que ele foi nos defender. Uhum. E eu entrei no fórum todo assustado e tal, que era o preposto da empresa, né? E naquele momento nós resolvemos a questão, tudo. E eu percebi a importância do advogado na vida da pessoa. Que eu passei a admirá-lo mais. Por quê? Ele restabeleceu o direito. Então o advogado, quando ele está defendendo um direito, ele não está defendendo o direito dele, está defendendo o direito do cidadão. Isso aí. E aquilo me encantou. Agora tem um detalhe que eu acho que eu vou falar até aqui pela primeira vez. Acho que ele viu o brilho no meu olhar. Aí ele falou o seguinte: Jean, se um dia tu fizer direito, tu vais ter uma mesa lá no meu escritório. Meu amigo, aquilo ficou na minha cabeça de uma forma. Se ele estiver ouvindo a gente hoje ou ouvir, vai relembrar. Eu disse, minha Nossa Senhora, eu tenho uma mesa me esperando ali no escritório do meu tio, que eu admiro ele, entendeu? Então, realmente... Foi um grande impulso. Foi um grande impulso. E realmente, como era a minha segunda faculdade, eu comecei a fazer a faculdade particular. Só que a metalúrgica, ela não dava o valor suficiente para eu pagar a mensalidade. Tinha que completar. De alguma maneira. Aí, no primeiro ano, eu dei meu jeito para pagar a matrícula. E com 3 meses, eu estava devendo 3 meses, 4 meses, aquela loucura, né? Aí eu fui visitar, na época, o professor Newton Nish, que ainda era vivo. Falei, professor, estou tendo dificuldade para pagar a faculdade e tal.
Ele falou, meu filho, trabalha com o quê? Eu falei, tem uma metalúrgica. E foi interessante nesse dia que tinha uma cadeira que ele queria comprar. Aí você é capaz de fazer uma cadeira dessa? Eu falei, o senhor me dá 3 dias. Porque ela tinha um sistema escamoteável no braço. O braço descia e tudo. Tinha que fazer mexer, né? tinha que fazer uma engrenagemzinha. Estufada, tudo. Aí com 3 dias eu levei a cadeira lá. Interessante que ele, também muitos familiares, ele fez um conselho de família lá, né? E aí, vocês gostaram da cadeira do Jean e tal? Aí eu tinha que fazer, já comecei fazendo política lá, né? Com todo mundo, aí aprovaram a cadeira. Hoje, eu acho que eu tenho lá mais de 15 mil cadeiras que eu vendi. Fabriquei para Newtonese. Acredito que ainda estejam muitas lá, apesar de 21 anos que eu saí de lá. Mas o interessante é o seguinte, teve um ano que eu cheguei lá, né? Professor Newton, eu preciso me matricular e eu estou devendo aqui as mensalidades. Ele falou, e aí, quantas mensalidades tu está devendo? Eu falei, um ano todo. Ele, um ano todo. Diga, só tem que comprar muita cadeira aí, porque senão eu não vou me formar. Mas hoje eu falo isso aqui com alegria, mas a gente também tem que passar uma mensagem para as pessoas que estão assistindo. Os desafios que são impostos na vida, a gente não tem que olhar aquele obstáculo e achar, nós não vamos fazer. Vamos lá, vamos enfrentar, vamos dar um jeito. Não é uma cadeira, é uma assessoria. Cara, eu entendo o seguinte, se você tiver vontade, eu quero ser advogado, eu quero ser juiz, eu quero ser médico, eu quero ser jornalista. A dificuldade acaba sendo o impulso para você enxergar a solução para aquela situação, né? Verdade. O que eu tirei de ensinamento disso? Eu tirei de ensinamento o seguinte, que a educação, a qualificação, o conhecimento é o pilar do sucesso. É o pilar que você tem que realmente fazer para chegar onde quer. Existem pessoas que venceram na vida, que não fizeram uma faculdade, então existe. Mas vamos analisar, minoria. Se nós analisarmos um funcionário público de alto padrão, um juiz, um auditor fiscal, ele tem que ter, no mínimo, uma faculdade. Então ele foi lá e buscou qualificação. No mínimo, ele estudou muito para passar no concurso público. Então ele venceu pelo conhecimento, pelo estudo. Razão pela qual eu sempre falo para todo mundo que me ouve. O que eu posso deixar para meus filhos? Posso deixar conhecimento. Eu acredito que essa é a missão do ser humano, né? Deixar um legado. Perfeitamente. Para sua família, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho. O pessoal que me acompanha no Instagram, tenho 52 anos, estou fazendo mestrado. Chegou um amigo meu e falou, pô, Jean, tu já está com o escritório montado, está fazendo mestrado? Eu digo sim, se eu acredito que o conhecimento é que pode me levar em algum lugar, eu não posso dizer para o meu filho estude, faça uma pós, faça um mestrado, um doutorado. Se ele perguntar de mim, e o senhor, pai? O senhor chegou aqui, o senhor... Então, quando eu falo exemplo para meus filhos, eu acredito, em razão de eu ter disputado, ter esses trabalhos na OAB, eu acredito que nós também temos que ser exemplo para as demais pessoas. Sim. Porque é muito fácil falar, né, Márcio? Meu amigo, faça isso, vai chegar lá. A teoria é fantástica. É fantástica. Em casa... O desafio é a prática. É a prática. Em casa, meu filho vai sair, eu digo, meu filho, se você beber, não dirige. Melhor você ir de Uber. Aí ele pega, eu chego um dia bêbado dirigindo. O que adiantaria isso? Não pode. Então, um exemplo, ele não é pelo conselho, é pelos seus atos. E eu prezo muito por isso. O senhor, ele não gosta que chame de senhor, né? Não, você, Jean, você. É a terceira vez que você está disputando a OAB. E aí eu queria te perguntar o seguinte, como é que foi participar dessas eleições
anteriores? Qual a experiência que você vem trazendo ao longo desses pleitos? Esse é um novo, é diferente do anterior na tua visão? O que mudou? Olha, eu acredito que tudo na vida sempre é um crescimento. Eu posso até relembrar, a minha filha hoje tem 20 anos, meu filho 22. Na última eleição, eles fazem questão de participar do dia da eleição, né? E a gente sabe que uma eleição pode vir qualquer resultado, né? Sim, claro. A gente pode vencer, pode ser vencido. E eu indo, que a gente vai cedo, né? No dia da eleição, 6h30, tá saindo de casa, aquela ansiedade, né? E eu conversando com meus filhos, eu falei, queria dizer uma coisa para vocês. Independente do resultado hoje, tenho certeza que o pai de vocês trabalhou muito, com lealdade, com propostas, para chegar com uma briga sadia até o final. E eu gostaria que vocês tivessem isso para a vida. Não tenham medo de desafios, de batalhas. Mas quando vocês tiverem um desafio, faça o melhor. Então, dê o seu melhor, né? Dê o seu melhor. E eu posso dizer para ti, das 2 eleições, eu dei o meu melhor. Tá certo. A diferença foi de 100 votos. Uma diferença pequena. Mas eu dormi com a consciência tranquila que eu fiz o meu melhor. Essa eleição também eu estou fazendo o meu melhor. Estou pedindo voto. Agora é uma eleição diferente, né? Porque nós queremos acreditar que a pandemia terminou, mas ela não terminou. Ainda estão morrendo em torno de 400 pessoas por dia. Então a eleição ela mudou o seu contexto. Hoje ela é uma eleição do celular, do WhatsApp, o fórum está fechado. Não tem mais aquela coisa presencial, corpo a corpo, né? Na eleição passada era todo dia o corpo a corpo. O fórum deve reabrir dia 3 agora, de novembro. E a eleição é dia 16. Dia 16, quer dizer, muito apertado para se fazer uma campanha. Mas nós devemos ir ao fórum conversar com os colegas. Então, essa eleição, eu diria que ela vive um novo momento que o mundo está vivendo. É uma eleição mais voltada para as redes sociais, para os podcasts, para as conversas e para a apresentação de propostas de maneira diferente. Te confesso ao público que está nos ouvindo agora, que eu prefiro falar frente a frente. Olho no olho. Olho no olho. E, inclusive, hoje tinha uma questão de uma proposta e a pessoa estava apresentando de forma virtual, né? Uhum. Eu falei, meu amigo, dá para imprimir? Eu queria tipo essa folha de papel impressa. Então, aí eu falei, olha, compreende que eu ainda não sou totalmente digital. Imprime aí que eu quero fazer umas anotações do lado, tá entendendo? Então nós vivemos uma eleição diferente, né? Dependendo de como estiver a pandemia, te confesso que eu tô doido para aglomerar, tá? Confesso. Acho que 99% das pessoas estão sentindo falta desse contato, né? E também pelas informações que nós temos, eu tive Covid, né? Falei, estou vacinado. Eu acredito que nós estamos vivendo um novo momento e eu sou otimista. Vamos ver aí se não dá para fazer uma aglomeração, né? De repente. Com segurança. Com segurança. Já voltaram, sempre, voltaram alguns eventos, sim, né? Sim, grandes eventos, já voltaram público a população lá, os torcedores para o estádio. E esse é o destaque. Com segurança. Com segurança. Álcool gel, máscara, tudo que... Aqui também todos estão vacinados aqui. E vale ressaltar que a gente está sempre mantendo essa prioridade, sim, que é a segurança e prevenção. Mas vamos falar de propósito, porque está chovendo de pergunta aqui. O Vicente Júnior já começa aqui falando. Eu ia começar de uma deixa que você deu, mas eu vou começar com o Vicente Júnior, que ele falou aqui, ó, o número de advogados segue crescendo e a demanda jurídica diminuiu na pandemia. Qual o projeto da sua chapa para dar apoio
ao grande número de profissionais, em especial aos jovens advogados? Perfeito. Vicente Júnior, eu não sei qual foi a base técnica para ele informar que o número de demandas diminuiu. Certo. Porque eu conversei com os advogados do consumidor e pelo que eu ouvi deles, o número de demandas aumentou. Inclusive, está tendo uma questão que nós estamos pautando, que é a questão do aumento de processos no judiciário. Então, o que ocorre? Hoje, nós temos o juizado especial. O juizado especial, ele foi um grande marco para a advocacia. Por quê? Ele é o juizado de pequenas causas. E, geralmente, todos nós temos algum problema da ordem do consumidor. E esses problemas, eles são demandados de forma mais simples, ou seja, mais objetiva. Vou dar um exemplo. Alguma empresa incluiu o nome do consumidor no Serasa indevidamente. É uma questão junto à prova que pagou, junto à prova da inclusão do nome. Petição não precisa e pede o dano moral em razão daquele erro. E o juizado, ele hoje é responsável por uma grande parte da advocacia. Por quê? A Justiça do Trabalho, ela diminuiu o número de processos. Então, Vicente, na Justiça do Trabalho diminuiu. No consumidor aumentou. Na Justiça Comum também aumentou. E talvez o Vicente esteja se referindo justamente à Justiça do Trabalho, né? Pois é. Tem que especificar aqui, Vicente. Agora, o que ocorre? Nessa adequação do físico para o digital, do presencial por virtual, também posso afirmar, com certeza, em razão do meu escritório, que nós temos essa estatística, o número de sentenças também aumentou. O número de processos devolvidos pelo tribunal aumentou. Ou seja, foi um avanço. Um avanço. Né? Mas qual é o problema do jovem advogado? Que também não é só do jovem advogado. É que o mercado também ficou diferente. Quer ver um exemplo? Eu tenho meus clientes, estou há 21 anos na advocacia. Mas eu te pergunto, como é que o jovem advogado vai visitar um cliente se está todo mundo de forma virtual, ninguém quer receber ninguém? Eu falei com uma diretora jurídica da empresa do distrito que eu queria visitá-la, né? Eu também, pessoal, vou atrás de clientes. Sou advogado igual todos os advogados. Ela até falou, pô, Jean, mas eu não tenho como te receber porque os diretores não querem movimentação de externo aqui dentro, na empresa, né? Aí eu fiquei pensando, minha nossa, que dificuldade. E aí nós enfrentamos um grande problema. Como inserir os jovens advogados no mercado de trabalho? Márcio, Vicente, que fez essa pergunta, soluções fáceis, elas são muito fáceis de falar também. Soluções consistentes, elas são mais difíceis, mas também elas têm o resultado melhor. Aí a gente entra na proposta para jovem advocacia. Qual é a nossa proposta básica? Primeiro, qualificação. Eu entendo que o Distrito Industrial ainda é o maior empregador do estado do Amazonas, o maior em arrecadação de tributos. Existe uma demanda lá nesse campo da advocacia? Você acredita que ainda existe essa demanda para lá? Existe, mas qual é o problema que nós enfrentamos? Como juntar a demanda com Primeiro, a oferta? nós temos que qualificar, porque
se você está contratando alguém, você quer contratar alguém qualificado. Se tiver algum problema, você quer alguém qualificado. E nós pretendemos fazer um banco de dados na OAB e ir com as instituições amazonenses que têm entrada no distrito. Inclusive, nós temos um advogado. Funcionaria tipo um recursos humanos, né? A ordem uma interlocução. A ordem prepara aqui o jovem advogado, qualificando e oferecendo essa mão de obra para o distrito. Para o distrito. Interessante. Nós temos um advogado chamado Manuel Moreira. Até de citar o nome dele, se estiver ouvindo também. E ele hoje, ele é diretor jurídico de uma empresa do distrito. E foi legal que quando eu falei com ele pela primeira vez, ele falou: Jean, conte comigo. E mais, ele está ajudando no desenvolvimento do projeto. Então nós vamos ter uma oportunidade de aumentar, aprimorar, avançar na intercomunicação da OAB com o distrito. Hoje nós temos a nossa comissão da Zona Franca de Manaus, mas nós temos que aprimorar no sentido das empresas do distrito ter acesso aos nossos profissionais. Tem números aí, Jean, dessa jovem advocacia hoje, uma estatística, uma média de quantos jovens estão aí nesse campus aguardando essa qualificação? Uma média. Eu não tenho esses números, mas eu acredito o seguinte: eu fiz um levantamento, posso te dizer que nos últimos 3 anos nós temos 3.000 jovens advogados. Uma média de 1.000 jovens advogados por ano. E percebi, isso eu vou te dar uma resposta empírica do que eu converso com a jovem advocacia. Hoje mesmo eu falei com 2 jovens advogados que não estão atuando na advocacia. Um é funcionário público, o outro não, eu estou com a minha carteira da OAB, mas eu estou pensando em fazer concurso. Então, esses dados eu não tenho, mas eu quero dizer uma coisa. Essa é a questão básica. O jovem advogado, ele tem que definir. O curso de Direito, ele tem um leque de opções. Todas aqueles cargos, profissões que eu falei, auditor, procurador, juiz, Ministério Público, ou até funcionário público, você pode fazer esse concurso com o curso de Direito. E se você optar pela advocacia, também tem vários caminhos a seguir. Você tem que, no meu ponto de vista, tá? Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou advogar para o autor ou para o réu? Para o requerente ou requerido? Porque o advogado ele não pode defender 2 teses contrárias. Numa ele fala que verde é verde, na outra ele fala que verde é azul. É estranho. Então ele tem que seguir. Não, eu quero ser advogado dos requerentes e vou atuar no direito do consumidor no juizado especial. É interessante você falar de qualificar os jovens advogados, porque a gente tem um assunto, eu como jornalista já presenciei alguns fatos, acho que muitos jornalistas também já presenciaram muitos fatos, que fala sobre a violação de prerrogativas do advogado. E é importante que esse jovem advogado já tenha uma noção do que ele vai enfrentar mais na frente, porque a gente já viu aí situações que aconteceram em delegacias, sim, situações que aconteceram em unidades prisionais, em órgãos públicos. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa situação da violação das prerrogativas, porque é um ponto importante. Existe alguma proposta? O que a chapa do Jean vai propor durante a sua gestão? A violação de prerrogativa não é uma questão nova, é uma questão constante em todas as OABs. O que ocorre? É um ponto que eu gosto de deixar bastante claro o que eu penso. Se eu estou
vamos falar de uma delegacia. Se eu estou na delegacia defendendo o cidadão, de quem é a prerrogativa? É do advogado ou do cidadão? Por que eu falo isso? Se eu não tiver o direito de defender aquele cidadão naquele momento, a prerrogativa violada é do cidadão. Eu estou destacando isso para a gente, no primeiro momento, notar a importância da prerrogativa. Se o cidadão tem a prerrogativa violada, quem é que está tendo a prerrogativa violada? É toda uma sociedade. Então, quando a OAB, de forma firme, defende a prerrogativa do cidadão, a OAB está defendendo uma prerrogativa de toda uma sociedade, para que tenha o devido processo legal, a ampla defesa e um julgamento justo. Direitos garantidos, né? Direitos garantidos. E posso destacar uma lembrança. Em agosto desse ano, ocorreu um desagravo. Um desagravo da doutora Patrícia, que foi agredida no exercício da profissão na delegacia. E eu, naquele momento que eu fiquei sabendo do desagravo, falei, eu vou, porque eu acho importante a minha presença para juntar as nossas forças com as forças da gestão. E eu fiquei muito feliz naquele momento que na frente da delegacia tinha uns 200 colegas, mostrando a força da advocacia, a força da união. Não de uma classe, que eu acredito, mas em defesa do cidadão. Que é a defesa da sociedade. Por isso que eu gosto de destacar... É porque as pessoas às vezes olham assim, estão defendendo a categoria, né? E esquece que a categoria, por trás da categoria, existe um sistema, existe uma sociedade inteira que precisa dos defensores também dos direitos, né? Imagina, agora, você chegou num ponto que eu espero que eu tenha transmitido isso. Eu entendi dessa forma, né? Imagina um mundo que todas as prerrogativas dos advogados fossem violadas. Quem é que não teria direito a um julgamento justo? O cidadão. Aí eu me lembro de Franz Kafka, no livro Processo. O cidadão não sabia nem por que estava sendo julgado. E acontece isso, né? E terminou com uma frase célere, que ele foi condenado à morte. Morri como um cachorro, sem entender o motivo do processo. Essa base de entendimento, ela é fundamental. Passar para o jovem advogado. Por isso que um dos nossos projetos é aproximar mais a OAB da jovem advocacia. Eu vou mais além, Jean. Você falou de advocacia na vida das pessoas, né? Existe alguma maneira, alguma proposta? Existe maneira, eu acredito que exista, mas proposta para aproximar a advocacia da sociedade, do seu Raimundo lá na Zona Leste, do seu Francisco na Zona Oeste? Eu só queria concluir que aproximar mais a jovem advocacia da OAB vai ser uma responsabilidade muito grande. Porque hoje os advogados têm lá a iniciação à advocacia. A OAB já faz muito. Mas a minha responsabilidade é trabalhar mais. O presidente Choia, o presidente Grace, são pessoas muito acessíveis. O que torna o nosso trabalho um desafio maior. E quando eu falo aprimorar o relacionamento com a jovem advocacia, é levar os advogados mais antigos para conversar com os advogados mais jovens. Posso te dar um destaque, mas eu vou voltar para responder a tua pergunta, porque esse tema da jovem advocacia, para mim, é um tema muito importante.
eu só fui ter o meu primeiro cliente com 3 anos de advocacia. Então eu pensei em desistir. Então se tem jovem advogado ouvindo hoje, o Jean Cleuter, que pretende ser presidente da OAB, pretende servir. Preste atenção no caminho que esse homem fez. Eu te confesso, a minha faculdade de Direito foi a segunda, eu já tinha uma família. E 3 anos para o meu primeiro cliente, eu falei, será se eu estou no caminho certo? E aí, eu não desisti. Então, o acolhimento para a jovem advocacia, estender a mão, naquele momento que o jovem pode pensar em desistir. Não, meu amigo, venha cá. Eu passei 3 anos, eu não desisti. Eu fui para cima, fui fazer uma pós-graduação, fui atrás de cliente. O cara vai dizer, pô, meu amigo, eu também posso. É por isso, Márcio, que não tem solução milagrosa. Você tem que traçar seu objetivo e ser firme. Verdade. Ser firme. Não adianta eu chegar aqui e dizer, não, eu vou arrumar emprego para todo mundo, vou isentar, vou não sei o quê. Meu amigo, isso não é um mundo real. O mundo é mundo de desafio. Se nós não fizermos a nossa parte, esquece. Aí a gente ouve algumas coisas assim, de o cara pedindo, eu preciso ganhar na loteria, que eu vou resolver o problema da minha vida. Mas não joga. Perfeito, já respondeu a minha questão. Né? Então, assim, para concluir, a jovem advocacia vai ter uma atenção especial. Que legal. E qual foi a pergunta que eu me empolgo com a jovem advocacia? Eu tô vendo que ele gosta da jovem advocacia. Os meninos que estão começando aí, estão entrando agora, e os que já têm, tem 3 mil aí aproximadamente jovens advogados, vão poder ter oportunidade de cobrar caso o senhor seja eleito. Né? Eu estou doido por essa cobrança, eu acho que a gente tem que ter responsabilidade. Uma coisa que eu posso dizer, muita vontade de trabalhar e trabalho efetivo nós vamos ter. Eu falei sobre essa aproximação da OAB com a sociedade como um todo. O seu Raimundo lá na Zona Leste, o seu Joaquim lá na Zona Oeste. O senhor falou do advogado estar mais presente na vida das pessoas, né? E aí existe alguma ideia de unir cada vez mais a OAB junto à sociedade? Uma das missões da OAB é a defesa da sociedade civil organizada. Eu acredito muito em aprimorar os relacionamentos com as instituições, com o Poder Judiciário, com o Poder Executivo, com o Ministério Público, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, Defensoria. Por quê? Essas questões da prerrogativas, elas têm que estar em todos os órgãos, em todas as sociedades. E tem temas de interesse social que são muito relevantes. Por isso que desde a minha primeira eleição eu sempre defendi uma OAB independente, uma OAB não politizada partidariamente. Porque a OAB ela deve ser feita de política de classe, política de ordem, política de OAB. Porque se nós misturarmos todas as políticas, o que vai ocorrer no meu ponto de vista? A OAB perde o seu maior bem, que é a credibilidade. Então, quando a OAB estiver em atuação em favor do interesse da sociedade, ela tem que ter credibilidade. E isso, posso te falar, na sua vida profissional,
Você não adquire credibilidade em 1 ano, 2 anos, é um trabalho. 5 anos. É um trabalho. É uma construção. Nessa minha experiência, em defesa da OAB, na pretensão de gerir a nossa seccional, eu entendo que nós temos que defender até o fim a credibilidade da nossa instituição. Isso é muito sério. Isso para mim é muito caro. Isso para mim é muito importante. E fico muito feliz em saber que hoje nós temos muitas pessoas que estão conosco da OAB Unida, que defende a independência da OAB. Como o nosso conselheiro federal Beto Simonetti, o nosso presidente Choi, a nossa vice-presidente Grace, a nossa presidente da Caixa, Denise Alfiero, a nossa secretária-geral, Omária Guzmão, a nossa vice-presidente da Caixa, Nancy Segadilha. Eu poderia falar o nome dos 85 candidatos, mas uma coisa eu posso dizer para vocês: são pessoas que estão com muita vontade de trabalhar e que eu tenho uma satisfação enorme, uma alegria de ter pessoas maravilhosas que estão colocando a OAB em primeiro lugar. E isso não tem preço, amigo. A gente vai já falar dessa união da sua chapa com o presidente Choi. Antes eu quero fazer algumas perguntas. Estão mandando aqui perguntas aqui no nosso Instagram. O senhor falou que o tempo era... não, é muito tempo, mas já estamos acabando aqui. Ó. Dá uma olhada aqui, sério. 49 minutos, né? E o Jean tem uma reunião, já. Ó, o Jean Dias perguntou aqui: a quitação do débito no dia da eleição torna o advogado ou advogada apto a votar? De acordo com as regras dessa eleição, não. Então, José, corra para fazer essa quitação. Tem um prazo para... Não torna apto a votar. De acordo com as regras dessa eleição, não. Porque uma das regras dessa eleição era que Pelo que o advogado está inadimplente aqui. O advogado teria que se regularizar 30 dias antes da eleição. Então já não dá mais, porque a eleição acontece no dia 16, menos de 30 dias. Então, infelizmente, José, não tem como a OAB ficar apto agora. Ela tem regras próprias. Ela tem, vamos falar em sentido amplo, né? Ela tem as regras eleitorais diferenciadas, que são regidas pelos provimentos da OAB e são as normas que devem ser seguidas, né? O Paulo Furtado está perguntando aqui, ó, quais as propostas para o desenvolvimento e acompanhamento dos advogados no interior do Amazonas? Muito boa questão. Hoje o presidente Choi já avançou muito, já temos 4 subseções e o que nós vamos fazer? Inclusive ontem nós estávamos falando da questão de autazes. O doutor Alisson, que faz parte da nossa chapa, também conselheiro, olha só a dificuldade do interior do estado. Nós temos que olhar muito para o nosso interior do estado. A dificuldade em autazes é a internet na sala do advogado. Como em outros municípios também deve ser a mesma dificuldade, né? Entendo que isso vai ser solucionado, até mesmo antes da eventual futura gestão. Mas para nós vermos, o meu pai é de Itacoatiara, né? Então, a minha infância eu passei no interior do estado e pretendo ter um olhar diferenciado. Uma das coisas que eu pretendo fazer é a presença do próprio presidente no interior do estado, porque a OAB é uma coisa interessante. O senhor, quando presidente, o senhor vai visitar vários interiores. Vai os 62?
Em 62 eu não vou fazer essa promessa porque seria assim... 60 tá bom. Leve a Tereza, que a Tereza vai lhe dar uma assessoria muito boa. Se a Tereza for visitá-la... Mas o que eu fazendo um estudo também, eu conversei com o prefeito de Silves, salvo engano, eu falei, prefeito, quantos advogados tem em Silves? Ele falou, nenhum. Poxa. Agora, nós temos uma questão para resolver a demanda da sociedade ao judiciário no interior. Existe o advogado da ativa, que recebe do Estado em razão do serviço prestado. Então, o presidente Choi já começou essas tratativas. Deve ocorrer um convênio entre o Tribunal de Justiça, o Estado do Amazonas e a OAB. Por exemplo, Silves, né, que eu dei um exemplo. Silves está sem advogado, mas o advogado que passar uma semana lá, ele vai fazer 30 iniciais, 20 audiências, alguns recursos. E aí... Uma advocacia itinerante. O que for competência do advogado ativo receber do Estado, nós vamos ter um canal para que ele receba rápido. Então, vai acabar ocorrendo o seguinte: os municípios que não têm advogado, eles vão acabar tendo em razão de uma facilidade de receber os honorários. Então, esse trabalho já tem uma semente colocada e nós pretendemos aprimorar e realmente efetivá-lo. O Flávio está perguntando, a chapa tem alguma proposta para aumentar o número de vagas no Fórum Enoque Reis para advogados e na sede do Tejan? Inclusive, essa é uma das nossas propostas, a ampliação dos estacionamentos. E aí, vou aproveitar o gancho que o Flávio me deu, até porque o tempo aqui realmente já vai ficar curto. Eu falei. O que ocorre? Nós temos uma oportunidade de ouro nessa eleição. Qual é? O Beto Simonetti, que é candidato a conselheiro federal na nossa chapa, ele tem todas as possibilidades, apoio de 24 seccionais, de ser o presidente nacional da OAB. Tentar resumir. O estado do Amazonas tem 16 mil inscritos. São Paulo, 460 mil. Imagina a diferença de arrecadação. Absurdo. Quem pode equilibrar essa diferença de arrecadação? O presidente nacional. E com a oportunidade que o Amazonas está tendo agora com o Beto Simonetti, isso vai melhorar também aqui. Nós temos a possibilidade de fazer uma gestão histórica, porque nós vamos ter recursos. O senhor está bem alinhado com o Beto, com o Choi? Eles fazem parte da nossa chapa. Olha aí. Então... Entendeu? E o que ocorre? Uma pessoa me perguntou, Jean, mas o Beto tem compromisso contigo mesmo? Eu falei, ele tem compromisso com a advocacia amazonense, porque ele deve ser o primeiro conselheiro federal amazonense, presidente nacional. Por isso que nós estamos trabalhando muito, pedindo voto, entendeu? Eu vou pedir voto até o último eleitor chegar na urna lá. E essa união da sua chapa hoje, do Jean com o Choi, vocês eram adversários na eleição passada, e essa união hoje? Bem, até voltando... Tem alguma relação com 30 aí no voto? A gente até falou 10 mais 20, porque o Choi sempre foi 10, eu sempre fui 20. 10 mais 20, 30. Então tem a ver. É uma simbologia da união. Mas eu te falo o seguinte, naquele momento que eu tive o problema de Covid, fui internado, muita coisa também passou pela minha cabeça. E eu percebi que nessas duas disputas, nós tínhamos dois grupos apaixonados pela OAB. Dois grupos com muita vontade de gerir a OAB. E nós chegamos ao consenso de que, cara, por que não unir esses dois grupos? Dois grupos, união de forças em prol de quê? Em prol da advocacia amazonense. É esse o destaque da minha felicidade hoje. E agora essa força ganha um plus, né? Com o Beto lá. Perfeitamente. Aí nós vamos ter a oportunidade de construir o salão de festas, a academia,
ampliação dos estacionamentos. Nós vamos, além de melhorar todas as estruturas do interior, com internet, computadores, salas, nós vamos ter a oportunidade de fazer nas zonas, Zona Leste, Zona Norte, os escritórios compartilhados. Por que o escritório compartilhado? Para que o advogado atenda seu cliente com dignidade, com estrutura, com internet, ar-condicionado, segurança. Então nós temos que descentralizar a OAB. A OAB da União é uma OAB para todos os advogados. É uma OAB do advogado adimplente, é uma OAB do advogado inadimplente, é uma OAB de todos que acreditam que esse grupo que se uniu está aí para servir. E eu posso te dizer com toda a certeza do mundo que a minha alegria é muito grande, tão grande quanto a minha responsabilidade de ter a confiança dessas pessoas que já trabalharam, dessas pessoas que querem trabalhar. Inclusive, aproveito aqui o espaço para convidar as pessoas que querem fazer parte da gestão, as pessoas que querem contribuir, trazerem as suas ideias, porque a gestão ela é feita de dois núcleos, um que trabalha para dentro da OAB e outra que trabalha para fora da OAB, que é a cara da OAB, que são as comissões. As comissões são escolhidas após a eleição. O primeiro passo é ser eleito. O segundo é organizar as comissões. E essas comissões, nós temos comissões muito relevantes. A nossa OAB é muito inclusiva. Nós temos a Comissão da Mulher muito atuante. Nós temos a Comissão da Inclusão Social. Nós temos a Comissão dos Consumidores. Nós temos a Comissão do Jovem Advogado. Jean, eu percebo que com esse apoio você deve estar muito confiante, né? Nessa, claro, uma eleição sempre é uma eleição, a gente nunca sabe o resultado de uma eleição. Mas eu acredito que você esteja confiante por conta dessa união de forças, né? E aí, mas tem demandas ainda que o pessoal está mandando aqui, ó. Você tem alguma proposta para que os escritórios jurídicos respeitem o piso salarial do advogado? E quanto tempo para implementar essa proposta? Como é que vai ser a fiscalização em relação a isso? Eu só queria fazer um adendo. Eu diria o seguinte... É o Henrique que está perguntando. Tá. Com relação à eleição, eu respeito muito o adversário. A minha vida ela é feita de trabalho. O que eu posso te dizer é o seguinte: eu vou trabalhar muito com dedicação. Eu diria, não quero de forma nenhuma menosprezar. De forma nenhuma, quando eu falo empolgado assim, é porque a gente vê que a advocacia é um sonho, está muito presente. É uma vontade muito grande que eu tenho de trabalhar. A gente percebe isso. Entendeu? De trabalhar pela advocacia, trabalhar na eleição, com respeito, propostas, entendeu? Então, eu gostaria de dizer para vocês, assim, eu estou trabalhando muito, entendeu? Trabalhando muito, vou trabalhar até o último pedido de voto. Qual foi a pergunta mesmo? Sobre a proposta para que os escritórios jurídicos respeitem o piso salarial do advogado. Quanto tempo para implementar essa proposta e como é que vai ser a fiscalização? Essa proposta, na verdade, ela já existe, porque existe o piso. O que nós temos que ter é um canal de comunicação, e eu já pensei muito sobre isso, porque eu entendo que a advocacia ela tem que combater fortemente o aviltamento de honorários. Se a pessoa estudou 5 anos, foi para o mercado de trabalho, é contratado, ela tem que ter o piso garantido. E eu pretendo, eu estou até falando isso pela primeira vez em razão da pergunta, ter um canal de comunicação sem identificação do advogado, para não ocorrer nenhum constrangimento e tudo. E falo para todos, nós vamos ser a OAB do diálogo. Que é importante. Vamos ser a OAB do diálogo,
Mas quando tiver que agir com firmeza, também nós vamos ser OAB da firmeza. E isso é importante. Se tivermos que ser mais duro em algum momento, nós vamos ser. Se tivermos que ser duro para defender a prerrogativa, se tivermos que ser duro para que alguma coisa que não esteja no trilho volte ao seu trilho, nós vamos fazer. Na vida tudo é passageiro. Se Deus me permitindo ser presidente da OAB, eu vou ser ex-presidente da OAB. O que vale a minha vida, por tudo que eu já trabalhei, ser um ex-presidente que não agiu na hora que deveria agir? Então, tenho certeza, as pessoas estão me perguntando, a questão do piso também está nas nossas propostas. Inclusive, quem não me segue, me siga lá no Instagram. Qual é o endereço? @Jean Cleuter. Me segue. E... Jean normal, né? J-E-A-N-C-L-E-U-T-R. Tudo normalzinho. Porque se não for assim, não vale a pena. Eu posso dizer o seguinte: a minha vida passou por 2 Serasas, de 2 eleições. Nós temos mais uma eleição que nós estamos enfrentando. Muitas pessoas que já participaram de outras eleições já perguntaram quem é o Jean Cleuter, já foram atrás de informação. E nós estamos aqui novamente, porque se você pretende ser um gestor de uma ordem dos advogados do Brasil, você tem que ter transparência. E isso que nós vamos fazer, uma gestão compartilhada e uma transparência de vida. Finalizando, você perguntou quem é o Jean Cleuter. E eu falo para os ouvintes perguntarem de quem me conhece quem é o Jean Cleuter. Que aí eles vão poder ter uma interpretação melhor de quem eu sou e fazer sua análise. E eu peço de todos que estão assistindo essa oportunidade de prestar o serviço para a advocacia amazonense. Eu ia te pedir para deixar uma mensagem para os seus eleitores, né? Fique à vontade, porque você está sendo convidado aqui para um coffee break aqui muito bacana, né? Oferecido pela Isa Padaria, meu amigo Matheus e o Raoni, que são as pessoas que comandam lá a Isa Padaria, parceira aqui do podcast Papo Reto, ofereceram aqui e sempre oferecem para o nosso convidado. Antes de mostrar aqui, eu quero que você deixe uma mensagem final para os seus eleitores. Já. A mensagem é o seguinte: nunca desista dos seus sonhos. Rápido, simples e objetivo, viu, Tereza? Essa frase, ela tem um significado muito amplo. Eu acho que representa tudo que nós conversamos hoje. E eu quero dizer o seguinte: se amanhã tiver de novo um podcast desse... Olha só, agora sim pode mostrar o porquê que ele está dizendo, por que ele está dizendo que ele quer vir com toda essa mordomia. Mostra aí, não, você vai dizer isso depois que você provar. Pode mostrar, Ramos, fica à vontade. Ele está dizendo isso, que depois que você provar, Gina, aí você diz se você aprovou ou não aprovou, porque o pessoal lá da Isa Padaria, eles capricham aqui nesse Ei, Márcio, se não for de plástico, pode comer, inclusive pode pegar aí um sanduíche de limão, uma tapioca. Como é que é o nome mesmo? Não é cenográfico, não. Não, fique à vontade, eu sei que você está com o tempo apertado. Enquanto eu falo aqui da Isa, pode provar aí. Eu vou só afastar um pouquinho aqui o microfone. Isso, fique à vontade. Eu quero finalizar assim, agradecendo a oportunidade, agradecendo a pergunta dos advogados e advogadas que participaram e fazer um convite. O nosso comitê está funcionando ali na Avenida Guilherme Paraense, 777. E as pessoas que por acaso ainda ficaram com alguma dúvida, que elas vão nos visitar lá a partir das 15 horas. Eu estou me programando para estar todo dia a partir das 15. Qual é o endereço? Avenida Guilherme Paraense, 777, Conjunto Adrianópolis. Sábado tem um café, né? E, inclusive... Olha aí, rapaz. Olha, pode chamar o pessoal da Isa, viu, Teresa? Da Isa aí. A gente faz aí a ponte com os parceiros e oferece um café bacana. Sábado nós vamos ter um café da manhã
Eu adoro também um sanduíche de tucumã com queijo. Maravilhoso. E realmente estou convidando aí os colegas que puderem comparecer sábado de manhã. Nós estamos fazendo adesivaço. Eu acho que a campanha da OAB é uma grande festa da democracia. E eu gosto de conversar muito pessoalmente com os colegas. Eu falo para ti aqui, se deixar, acho que eu falo 2 horas e converso com os colegas, converso com outros. Inclusive, os colegas fazem perguntas às vezes, e nessa conversa, que é muito interessante, muitos deles trazem soluções. Uma coisa que eu acho importante é o seguinte: quando você elogiar, bacana receber elogio. Quando você criticar, crítica com soluções. Eu acho que tu está fazendo errado isso, acho que tu falou isso que foi inadequado, acho que tu deveria falar assim. E a gente analisar. Porque crítica por crítica é muito fácil, né? Eu acredito que o bom resultado, ele surge de ouvir soluções. Isso aí. Acho que é importante a gente saber ouvir para depois colocar em prática. Isso aí. Jean, quero te agradecer. Eu já tô doido para provar. Pode provar, fica à vontade. Fica à vontade que eu vou falar aqui dos parceiros. Não, fica à vontade. Posso provar então? Pode provar. Obrigado, pessoal. Obrigado. Estou à disposição de vocês. E, por favor, dê uma passadinha lá. Vamos conversar. A nossa gestão é compartilhada na eleição, entendeu? E nós pretendemos fazer uma gestão também da OAB compartilhada. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Olha, eu quero agradecer a Isa Padaria, o Matheus e o Raoni, como eu falei, o delivery. Pode colocar na tela o número aí, enquanto o Jean prova aqui, vai degustar, e você vai perceber aqui que o negócio não tem... Ei, Tereza, não tem nada cenográfico aqui não, viu? Tem nada. Pode colocar na tela o telefone da Isa Padaria, porque eles atendem também delivery. Fica à vontade. Pode servir um cafezinho, pode servir... nada aqui. Eu quero mandar um abraço aqui para o Matheus e para o Raoni, né, que são parceiros aqui da agência. Valeu, Raoni, obrigado pela parceria. Mandar um abraço para a Dara Produções também, que também é parceira aqui da nossa agência, da ABN, do podcast Papo Reto. Pode colocar aí a imagem da Dara Produções. Maná Delivery, hoje o Renison não mandou o sanduíche artesanal, né? Como é que é o nome, hein? O X-salado, o sanduíche artesanal. Tem um parceiro também aqui, esse aí, ó. E Márcio, será que seus parceiros anotaram o endereço lá do comitê? Anota, mas tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui. Tá todo mundo assistindo. Inclusive, artesanal. Inclusive, Jean, vou te dizer uma coisa. Olha Toda vez que acaba o podcast, o Raoni e o Matheus, eles ligam para mim. Eu falo isso em todo o podcast, porque é verdade. Qualquer dia desse eu vou colocar ele ao vivo aqui. Porque ele pergunta: e aí, o pessoal, os convidados gostaram do coffee break? Eu digo: cara, todo mundo comeu tudo aqui, provaram e gostaram. Eu acho que sim. Então é isso. O Maná Delivery fica ali em frente ao Santa Júlia, fornece um sanduíche artesanal fantástico. Eu já degustei e é maravilhoso. Eu recomendo lá o Maná Delivery no meu amigo lá, Renison. Auto Rodas também é parceiro aqui do podcast, Bruno Vilmaco. Valeu, Bruno, obrigado pelo apoio. Sede por Vidas, o Igor, Outlet da Tropa, o Borges, Coyote Suspensões, o Bruno também tá assistindo a gente. E o chefão barbearia, que é o Robson. É o cara que faz aqui a barba desse apresentador que vos fala, o cabelo. Inclusive tem que passar lá com ele, já me cobrou, dizer: ó, tem que vir aqui dar um trato na beleza. Vou passar esse fim de semana aí, Robson, com você, da Chefão Barbearia, que fica ali na principal do Ajuricaba. Pode ir lá, Chefão Barbearia aí, os caras são top de linha lá. O Jean não precisa, porque ele faz a barba em casa já, né? Não tem essa preocupação. Mas pode ir na Parintins Burger, que fica ao lado. Lá eles fazem... Avenida Guilherme Paraense 777. Eles fazem. Mas vai lá, vou te levar lá para comer um sanduíche. É garantido ou é caprichoso? Olha, eu vou te Garanchoso. Eu sou garantido e a minha esposa é caprichosa. Então leve ela lá, porque vocês vão comer um sanduíche do garantido e o sanduíche do caprichoso, à base de tambaqui. Ah, é mesmo? Faço esse convite porque eu já fui lá. Antes de eu falar, eu provo, viu, filho? Eu provo, então pode ir lá, fica na principal do Ajuricaba, é bem ao lado da Chefão Barbearia. Então, é muito interessante. Deve muito ser bacana. interessante mesmo. O hambúrguer é de tambaqui. E é vermelho e azul e vermelho. Pode provar, eu recomendo. Então, Robson, obrigado pela parceria e a gente vai se falando. Bom, quero agradecer mais uma vez aqui a presença do Jean, tá? Quero desejar boa sorte para você no dia 16.
que tudo seja de acordo com a vontade de Deus. Eu acredito que isso vai acontecer. Tá? Boa sorte para você, obrigado por ter aceito o convite aqui. Nós vamos receber também a outra chapa, né? Porque aqui o espaço é democrático, mas eu quero lhe desejar boa sorte. E está aprovado? Tá, e toda vez que precisar a gente vem aqui. Obrigado, Jean, e obrigado a você que nos acompanhou até agora. A todos uma ótima noite, fiquem com Deus. Semana que vem, em especial, nós não vamos exibir na terça-feira, né, Camila? Por conta do feriado de finados, mas na quinta-feira tem uma surpresa que nós vamos anunciar ao longo da semana através da Agência Brasil de Notícias. O convidado, ele é de fora, ele não é daqui. Ele vai chegar na quinta-feira e vem direto para a agência. Aguardem, tem novidade chegando por aí. A todos, um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, pessoal.